Livre Publicidade, superando resultados. São Mateus, norte do Espírito Santo, uma cidade com cerca de 130 mil habitantes e que atualmente sofre com a falta de perspectivas de desenvolvimento, provocada por uma administração pública avaliada como incompetente, caracterizada pela inversão de prioridades. Aqui faltam remédios de uso contínuo na farmácia básica municipal, faltam médicos nas unidades básicas de saúde, o transporte escolar está com pagamento atrasado há mais de 4 meses, as ruas por toda a cidade estão esburacadas, o patrimônio histórico e cultural da cidade está abandonado. As poucas obras ordenadas estão paradas. Enquanto isso, o desemprego aumenta na cidade. O povo clama por oportunidades de trabalho e geração de renda. A qualidade de vida dos moradores vai de mal a pior. De 2017 a 2019, os recursos para investimentos previstos no orçamento municipal foram remanejados para festas, principalmente para custear trios elétricos e a estrutura de shows em Guriri. Mas em meio a esse caos, numa coisa São Mateus tem se destacado nos últimos tempos. É a cidade campeã em fake news. Aqui a produção e a distribuição de notícias falsas ocorrem de forma institucionalizada, ou seja, com apoio do prefeito da cidade e de sua estrutura oficial de comunicação. Os inúmeros processos, alguns deles que já resultaram em condenações por crimes de calúnia, difamação e injúria, não impedem que os malfeitores da internet sejam recrutados para fazer a comunicação da gestão municipal nas redes sociais e na internet. Pelo contrário, esse parece ser o requisito básico para a função. O Censura Zero tem denunciado isso, chamando ao trabalho as autoridades, principalmente a polícia, o Ministério Público e o Judiciário. Fake news que circulam com frequência, lançadas por malfeitores a serviço do atual prefeito de São Mateus, com o objetivo de propagar desinformação, dizem respeito ao Finisa. Você já deve ter recebido e de repente até compartilhado alguma aí no seu celular. Trata-se do Programa de Financiamento à Estrutura e ao Saneamento da Caixa Econômica Federal, que tem o objetivo de facilitar e ampliar a concessão de crédito, especialmente para obras de calçamento e drenagem de ruas, visando o desenvolvimento e a inclusão social nas cidades. São Mateus é um dos poucos municípios do Brasil que não tiveram acesso aos recursos federais do Finisa. E uma das fake news propagadas pela atual administração de São Mateus é que isso não ocorreu por culpa de opositores, principalmente na Câmara de Vereadores. O Censura Zero vai mostrar nesta reportagem especial a verdade sobre o projeto de lei do Finisa em São Mateus. Você vai saber em detalhes de que forma a falta de articulação política do prefeito Daniel Santana e a incompetência da gestão dele impediram São Mateus de avançar em saneamento, especialmente na qualidade de vida das pessoas que moram nos bairros da periferia da cidade. Em 2017, quando os atuais prefeitos tomaram posse, o Finisa já era uma realidade em todo o país. Muitos prefeitos aproveitaram o avanço do financiamento disponibilizado pela Caixa para elaborar suas leis, definir projetos e buscar os recursos na Caixa Econômica Federal. Foi quando o prefeito de São Mateus enviou para a Câmara Municipal, no final do ano, o projeto de lei número 32/2017, pedindo a autorização dos vereadores para contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica até o valor de R$100 milhões. Mas os parlamentares constataram que o projeto estava incompleto e devolveram a proposta ao Executivo com a solicitação de que fosse detalhado o uso do montante, bem como a forma e o prazo de pagamento do valor após o contrato com a Caixa. Outro projeto de lei foi apresentado à Câmara no ano seguinte, o de número 23/2018, com 6 artigos distribuídos em 2 páginas. O valor do financiamento foi mantido em R$100 milhões e o artigo 2º autorizava o Poder Executivo a ceder ou vincular em contrapartida da operação de crédito as cotas de ICMS, que receberia do governo do estado, e os valores do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, que seriam repassados pelo governo federal. O projeto foi lido na sessão do dia 22 de maio de 2018 na Câmara Municipal de São Mateus
E junto com a mensagem de justificativa da proposta aos vereadores, o prefeito Daniel Santana pedia a tramitação em caráter de urgência urgentíssima, alegando ser matéria de relevante interesse público. Mas o teor do projeto praticamente não foi alterado em relação ao anterior. O texto não trouxe o detalhamento da utilização dos 100 milhões de reais, um dos pontos polêmicos. Afirmava apenas que o objetivo era viabilizar a execução de obras e a cobertura de custos adicionais de empreendimentos relevantes no cumprimento de metas do plano plurianual. As dificuldades começaram na tramitação do projeto pelas comissões permanentes da Câmara. O parecer da Procuradoria do Legislativo apontou a ausência de documentos de demonstração estimativa de impacto financeiro no orçamento municipal para a contratação de volume tão significativo de recursos, uma infração à Lei de Responsabilidade Fiscal. Outro aspecto apontado pela Procuradoria da Câmara foi a falta de transparência do impacto financeiro com relação à entrada dos recursos e à receita de impostos de ICMS e FPM mensal, que ficariam retidas pela Caixa, a título de abatimento do saldo devedor da dívida. Isso poderia acarretar um desequilíbrio financeiro nas contas do município. O parecer jurídico e administrativo da Procuradoria da Câmara comprovou vícios de ilegalidade e de inconstitucionalidade no projeto de lei enviado por Daniel Santana e opinou contra a tramitação. Depois, o projeto passou por 2 comissões permanentes. Em julho de 2018, a Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania e Redação acatou o parecer da Procuradoria, sendo rejeitado por 3 votos a 1. Votaram contra o presidente Aquiles, o relator Josaildo Bombeiro e o membro Gerry Pereira. E o voto a favor foi do vice-presidente Paulo Chagas. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o projeto teve voto favorável do relator Doda Mendonça, acompanhado pelo líder do governo Francisco Amaro. Mas foi rejeitado pelos outros membros, o presidente Josaildo Bombeiro e o vice-presidente Jorge Recla, que acataram o parecer da Procuradoria da Câmara Municipal. O projeto de lei do Finisa, elaborado pelo prefeito Daniel da Açaí, foi votado aqui no plenário da Câmara de Vereadores na sessão do dia 24 de julho de 2018, tendo à frente da mesa diretora o então presidente do Legislativo, Carlos Alberto. Os questionamentos e as dúvidas que geraram a rejeição da proposta nas comissões permanentes também chegaram ao plenário. E tudo está relatado aqui, na ata oficial daquela sessão. O documento registra que o líder do governo, o vereador Francisco Amaro, disse que a Câmara precisava votar projetos que gerassem renda e emprego e que, por meio do projeto do Finisa, a Prefeitura poderia abrir diversas frentes de serviços, principalmente em saneamento. Citou que diversas prefeituras do Espírito Santo já haviam feito o empréstimo. Logo em seguida, a vereadora Jaciara Teixeira afirmou que o projeto havia sido retirado justamente para fazer a inclusão do percentual de juros com base no valor, e criticou o fato de o projeto ser amplo e não priorizar nada. Ela destacou que a proposta citava drenagem, viabilização de vias públicas, saneamento, projetos e estruturas, obra civil e equipamentos públicos, contrapartidas, reajuste ou reequilíbrio de contratos já existentes, repetindo que não priorizava nada. Jaciara questionou também o fato de o projeto não fazer referência ao impacto financeiro, destacando que precisava dizer para a sociedade o que seria feito e durante quanto tempo seria pago. Por fim, declarou seu voto contrário ao projeto número 23/2018 do Executivo. O outro vereador do PT, Paulo Chagas, falou em seguida. Afirmou entender que seria preciso mostrar o projeto, os bairros que seriam beneficiados, mas que o Executivo providenciaria as adequações em 2 semanas. Frisou que o projeto seria bom para o centro da cidade, para a periferia e para o interior, e decidiu dar, nas palavras dele, seu voto de confiança ao prefeito. Também fez uso da tribuna o vereador Josaildo Bombeiro. Avaliou o projeto como macro, mas disse que estava inconsistente. Disse tratar-se de um projeto vazio, destacando que quando falava de vias públicas, citava vias públicas urbanas, se esquecendo de incluir o interior. Ponderou que, da forma que se encontrava o projeto, seu voto era pela rejeição. O último a usar a tribuna para discutir o projeto foi o vereador Jorginho Cabeção, que era o vice-presidente da Câmara. Ele destacou o fato de que o projeto havia sido devolvido ao Executivo para ajustes. Mas o anterior foi com 2 folhas.
E o novo veio também com 2 páginas, com as mesmas informações, citando que havia solicitação do Executivo para assegurar o projeto por 2 sessões, para a juntada de lista dos bairros beneficiados, conforme solicitação feita antes. Jorginho disse que o tempo não seria suficiente para a contratação de uma empresa para fazer os projetos necessários. Ressaltou também que um projeto de 100 milhões de reais não é um projeto qualquer. Jorginho parabenizou a Procuradoria da Câmara de São Mateus, enaltecendo o parecer jurídico-administrativo de 17 páginas e declarou seu voto contrário ao projeto elaborado pela gestão Daniel Santana. O então presidente Carlos Alberto colocou o projeto do Finisa em votação e o placar foi de 7-3 pela rejeição. Votaram contra a proposta, acatando o parecer da Procuradoria, os vereadores Jorginho Cabeção, Josaildo Bombeiro, Gerry Pereira, Ajalírio Caldeira, Temperinho, Aquiles e Jaciara. E os votos a favor foram de Francisco Amaro, Doda Mendonça e Paulo Chagas. Mais uma vez ficaram evidenciadas a incapacidade para a articulação política e a incompetência administrativa do prefeito Daniel Santana. Além de dados técnicos sobre o percentual de juros, carência e prazo para pagamento do empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, faltou ao prefeito Daniel da Açaí ter a transparência que tiveram os prefeitos Aldifas Barcelos, na Serra, Luciano Rezende, em Vitória, Gilson Daniel, em Viana e Juninho, em Cariacica. Primeiro município capixaba a fechar contrato com a Caixa para ter acesso aos recursos do Finisa, Vitória, que tem 362 mil habitantes, fechou contrato para a liberação de 190 milhões de reais, com o objetivo de investir principalmente em pavimentação de ruas. Cariacica, com 381 mil habitantes, conseguiu 70 milhões de reais. A Prefeitura de Viana, que tem 78 mil habitantes, contratou financiamento de 35 milhões de reais. Uma comparação interessante é com a Prefeitura da Serra, que tem uma das melhores administrações públicas do Espírito Santo. O município tem 517 mil habitantes e lá o prefeito conseguiu aprovar 100 milhões de reais para as obras de saneamento pelo Finisa. Era essa a mesma quantia, 100 milhões de reais, que a Prefeitura de São Mateus, com a receita e a capacidade de pagamento bem menores, pleiteava para atender a 130 mil habitantes. A discrepância indica o tamanho da irresponsabilidade do prefeito Daniel da Açaí. Vale ressaltar o caso de outros municípios do país que aderiram ao financiamento de fomento à infraestrutura e ao saneamento. Um deles foi Camboriú, 142 mil habitantes em Santa Catarina. Firmou contrato no valor de 14 milhões de reais, baseado em lei que traz o detalhamento da utilização dos recursos federais. O prefeito de Gravataí, que tem 281 mil habitantes no Rio Grande do Sul, também foi prudente ao firmar contrato de 20 milhões de reais depois de receber o aval dos vereadores. Disputa política à parte, os fatos comprovam que a maioria dos vereadores de São Mateus agiu certo em não dar um cheque numa quantia tão alta, 100 milhões de reais, ao prefeito Daniel da Açaí, sem que ele especificasse as ações de investimento e a forma de pagamento. Pelos mesmos motivos, especialmente a falta de estimativa de impacto financeiro e de um cronograma de projetos e ações para o uso dos recursos, o Ministério Público precisou agir em diversos casos pelo país afora. Uma dessas situações foi registrada em Doverlândia, com 7.300 habitantes no estado de Goiás. Lá, o Ministério Público Estadual recomendou à Prefeitura e à Câmara de Vereadores, no ano passado, a suspensão da tramitação do projeto de lei que autorizaria o município a contratar operação de crédito na Caixa Econômica Federal, pelo Finisa, no valor de 5 milhões e meio de reais. O projeto era semelhante ao que o prefeito Daniel da Açaí enviou para a Câmara aqui em São Mateus. Foram nomeadas como garantia todas as receitas próprias e futuras do Tesouro Municipal e sem especificar prazo de quitação. A promotoria apontou que o projeto não informava taxas de juros, de administração, de risco de insolvência, bem como o modo de amortização e o número de parcelas. Segundo o Ministério Público, a Prefeitura de Doverlândia, ao assumir a obrigação, comprometeria todas as suas receitas e reservas, além de colocar em risco a capacidade do município de cumprir as suas despesas com saúde, educação e folha de pagamento. A promotora que cuidou do caso classificou o ato de uma grave agressão ao bom senso e às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto de lei
não foi à frente. E olha que lá eram apenas 5,5 milhões de reais. Imagine você uma conta com as mesmas características no valor de 100 milhões de reais. Mas houve problemas semelhantes aqui no Espírito Santo. O Ministério Público Estadual precisou agir firme em Nova Venécia, que tem 50 mil habitantes. Aprovada pelos vereadores do município vizinho a São Mateus, a lei permitiria a assinatura de contrato da Prefeitura com a Caixa para a liberação de valor de 30 milhões de reais do Finisa. A Prefeitura acabou tendo que revogar a lei e desistir do empréstimo dos recursos federais. Em São Mateus, diante de tantos problemas constatados no projeto de lei, houve prudência e responsabilidade em cortar o mal pela raiz com a rejeição do projeto mal elaborado. Com a frouxidão que o Ministério Público age no município, muitos moradores acreditam que seria bem provável que esses 100 milhões de reais, ou parte deles, fossem parar no bolso de empresários de fora da cidade, que são sempre os vencedores de pregões milionários dos trios elétricos e estrutura de festas em Guriri. Se você assistiu esta reportagem especial até aqui, não tem mais o direito de reclamar de não estar bem informado sobre o famigerado projeto de lei do Finisa em São Mateus. De agora em diante, diga não às fake news e aos malfeitores da internet, que estão sempre de plantão propagando mentiras por aí, com o objetivo de distorcer os fatos. Com imagens de Eduardo Ferreira, André Oliveira para o Censura Zero. Aqui tem conteúdo.